Michel Pereira, o paraense voador, vai enfrentar André Petroski no UFC. Quem é o favorito para sair com a vitória? O brasileiro Michel Pereira, que teve problemas na sua última luta, ele ia lutar na categoria dos meio-médios e enfrentar o Stephen Thompson, não conseguiu bater peso, o Stephen Thompson não aceitou lutar com ele em peso casado com algumas libras acima e ele acabou migrando para a categoria do peso médio, vai fazer a sua estreia nesse final de semana, pegando aí o André Petroski. Entre lutas e trocas de adversários, para os dois lutadores é uma luta nova, né? Você tem aí para duas coisas para o Michel Pereira, lutador novo, adversário novo e categoria de peso nova. O Michel Pereira que vem com 5 vitórias consecutivas, tudo bem, na categoria de baixo, e todas as dificuldades que o Michel Pereira teve até agora foi sempre quando ele cortou peso mal. Sempre que ele lutou mal, teve dificuldade, foi quando o corte de peso foi um problema, e dessa vez, aparentemente, não teremos problema, já que ele vai lutar na categoria dos médios. Por outro lado, a gente tem aí o Petroski que tem 5 lutas no UFC, 5 vitórias. A última derrota que ele teve, a única da carreira, foi no LFA há muito tempo atrás dentro do UFC. Por enquanto, tá se dando bem, tá com uma sequência boa de vitórias. Primeiro, finalmente a gente teve essa migração do Pereira, porque gente, é um cara de 1,85 m, aquela quantidade de massa muscular que ele sempre apresentou desde que ele saiu do UFC, na verdade sempre me impressionou ele conseguir bater o peso quando ele conseguiu, porque dificuldade ele sempre teve, e tem porte para lutar na categoria dos pesos médios. Obviamente ele estava tentando forçar a ficar na categoria dos meio médios, porque ele tem uma vantagem física ali claramente em cima dos outros lutadores, mas a gente já estava vendo que já estava prejudicando muito mais do que ajudando. Então a gente tem, na verdade, Alex Pereira, Michel Pereira, que está, inclusive, maior do que o Petroski. Ele tem 1,85 m, o Petroski tem 1,82 m, então ele tem porte físico para lutar lá. Agora, do ponto de vista de estratégia, a gente tem um Petroski que é um trocador que gosta de quedar de vez em quando, mas lembrando que, pelo menos do ponto de vista do Michel Pereira, é um cara que tem uma defesa de quedas excelente. Além de, obviamente, se movimentar muito, né? Alex Pereira ficou conhecido fora e quando chegou no UFC pelas macaquices, né? Da mortal, ficar fazendo as firulas dele. Obviamente melhorou muito esse aspecto, que na verdade me colocou numa posição de voltar a apostar as minhas fichas dele. Hoje o Michel Pereira usa muito mais essas firulas de forma muito mais inteligente e não de forma exagerada. E na categoria de cima, onde ele vai estar mais pesado, com um pouco mais de massa, talvez não tendo tanta dificuldade, eu espero que ele tente casar isso um pouco melhor para não também cansar muito rápido, porque quando vem e sobe, ele evita de ter o corte de peso, mas pode ser que acabe cansando mais rápido se ele também não tomar cuidado e lutar da mesma forma que ele estava lutando na categoria de baixo. Mas, guardando as devidas proporções, eu acho que o Michel Pereira é um lutador mais inteligente do que o Petroski. Eu acho que ele troca melhor, se movimenta melhor, angula melhor, e se conseguiu evitar as quedas pontuais que o Petroski vai tentar trazer para essa luta, eu acho que ele vai acabar levando. Pois é, eu acho que o Petroski não vai vir com quedas pontuais, cara. Eu já acho que a estratégia dele, diferente do... Por exemplo, ele enfrentou o Michat, né? O Michat é um cara que tem um bom jogo de solo, e aí, mesmo o Michat, ele tentou quedar. Assim, enquanto o Michel Pereira, ele vai tentar buscar essa queda, eu acho que com muita frequência. A estatística diz que ele faz aí 5 quedas por luta. É uma quantidade razoável de quedas para ele poder tentar derrubar o Michel Pereira. O Michel Pereira lutando na categoria de cima, ele não vai ter o problema do corte de peso, mas ele provavelmente vai chegar muito forte. E a gente sabe que quanto mais músculo o cara tem, mais oxigênio isso vai demandar e mais cansado o cara pode chegar no final. Então, a preparação do Michel Pereira na categoria dos pesos médios me preocupa dele exagerar em ficar forte demais. Falar assim, não preciso cortar peso, logo posso ser tão forte quanto eu quiser. Não é bem assim, a coisa tem que ser equilibrada para ele poder ter fôlego e chegar até o final da luta. Eu estou muito curioso para saber como é que o Michel vai se preparar para esse combate. Será que a gente vai ver um Michel que venha do mesmo tamanho que ele está lutando na categoria de baixo, só que sem sofrer para cortar o peso, mantendo um físico equilibrado para lutar nos médios? Ou ele vai vir muito mais forte porque ele acha que agora ele não precisa cortar peso, ele está na categoria de cima e isso vai ficar tranquilo? Porque se o Petroski usa a estratégia de vou quedar e ficar grudando no Michel Pereira o tempo inteiro, por mais que o Michel tenha uma ótima defesa de queda e não seja levado para o solo, não seja segurado no solo, ele pode ficar no clinch na grade, ele pode ser derrubado e levanta. E para um cara que é muito musculoso, vai ficando cansado, os braços vão ficando pesados, e aí a mobilidade e o poder de nocaute que o Michel tem como principal arma vão desaparecendo ao longo da luta e a coisa vai virando aí pro Petroski. Eu acho que é uma boa luta para você que aposta, entrar apostando no Michel Pereira. Mas se você vê um primeiro round que o Petroski queda e mantém no solo,
talvez seja a hora de você dar cash out e tirar seu dinheiro daí. Agora, se o Michel conseguir se movimentar, como o Leder falou, se movimenta muito bem, mantém aquela fluidez e o Petrucci não consegue encontrá-lo para quedar, meu amigo, eu acho que é tranquilo pro Michel levar. O jogo de trocação do Petrucci não me impressionou em absolutamente nada. Acho que ele tem uma trocação média que é o suficiente para ele grudar e tentar levar a luta pro solo, tá? Não acho que ele é, nossa, o melhor trocador dessa divisão. Eu acho que como trocador, o Michel Pereira é muito melhor do que ele. Agora, tem um casamento de jogo aí que pode complicar pro brasileiro. Só vamos lembrar que, guardadas as devidas proporções, obviamente, Petrucci também não é nem o Khabib Nurmagomedov, né? Ele não é tipo assim, é a média de 5 quedas por lutas durante a luta inteira, não é durante um round só. Então, tipo assim, eu não acho que o Petrucci vai adotar uma posição de um wrestler ali e ficar só tentando quedar o tempo inteiro, porque, sendo muito sincero com vocês, eu não acho que ele também tem fôlego e isometria para conseguir aguentar isso. Então, eu acho que ele vai tentar quedar mais, mas ao mesmo tempo eu não acho que ele vai ficar tipo assim, tenta queda, não conseguiu, tenta de novo, não conseguiu, tenta de novo. Não acho que isso vai acontecer. Ele vai tentar uma vez ou outra para sentir a água, se obviamente conseguir capitalizar, ele vai ficar lá embaixo e vai tentar, obviamente, finalizar essa situação ali. Mas eu acho que se o Alex tentar defender uma ou duas 0-3 ali, pode ser que o Petrucci segure um pouco, né? Fique frustrado e não fique, até porque se ele não tiver um QI de luta adequado, ele não vai se desgastar também todo no primeiro e no segundo round para também dar margem para o Michel Pereira conseguir capitalizar em cima disso na trocação. Mas, enfim, eu acho que o Michel tem isso do seu lado, porque ele não tem também um wrestler nato do outro que vai tentar o quedar o tempo inteiro, mas eu concordo com o André. Tem que tomar cuidado. A única coisa que o Petrucci tem para trazer, na minha opinião, perigo para o Pereira é o jogo de quedas. Na trocação, ele tem uma mão pesada, pode até acertar e surpreender o Pereira, até pode, mas são golpes mais telegrafados, ele tenta muito aqueles overhands. Então, se o Mescart, que foi um lutador que ele enfrentou, que não é um cara conhecido pela sua trocação, você via que ele estava conseguindo desviar de boa parte da trocação do Petrucci, eu acho que o Pereira, com a movimentação dele, talvez não tenha tanta dificuldade. Então, guardando isso aí, vou de Michel Pereira, dou um 60-40 para ele. Acho que tá justo, estreando na categoria que a gente não viu ele lutar ainda. Colocar talvez uma margem maior, mesmo pegando um lutador de última hora, eu acho que é exagerar muito. Então, acho que tá justo. Pois é, o Michel Pereira, ele vinha lutando na categoria de baixo e vinha com uma sequência ali de 4 vitórias por decisão, tá? Ele tinha uma vitória antes, mas assim, por decisão são 4 na sequência. E o Michel é um cara muito forte na categoria dos meio médios, eu sempre ficava impressionado, assim, será que não vai ter nocaute? Eu esperava ter nocaute ali. Porque antes de entrar no UFC, o Michel tinha um volume muito maior de nocaute. Agora, será que nessa categoria esse poder de nocaute não pode aparecer? Será que a gente não pode ter um knockdown, não pode ter uma vitória por nocaute aí do Michel Pereira na categoria dos pesos médios? Já chegar com nocaute? Pode ser um cartão de visita para ele conseguir isso sim. E eu acho que assim, se ele conseguir evitar as quedas do Petrucci, ele tem condição de nocautear. Acho que tem mão pesada, tem golpe pesado o suficiente para sair com nocaute. Mas como ele vem com um histórico de decisão, eu vou segurar aqui a minha empolgação, o meu hype, né? Não vou entrar no tempo do hype do Pereira por enquanto, porque ele tá na categoria nova, com um lutador de última hora, então eu vou por decisão, tá? Eu acho que por decisão é um jeito mais tranquilo de você apostar aí no brasileiro. Acho que ele tem vantagem, colocar aí 60-40 para ele também, como o Lene está colocando. Coloque nos comentários quem você acha que vai levar esse combate. Será que o paraense voador vai voar ou vai dar ruim para ele, vai pousado no solo de costas? O que vai rolar aí? Coloca nos comentários que a gente quer saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais! Até mais!